Agora eu vou pedir, por favor, a sua atenção máxima. Sério mesmo. Evita de conversar, por gentileza. Não converse. Porque Deus vai falar com você nessa noite. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Você só fala com alguém se houver necessidade de fato. Você não. Fique atento ao que você vai ouvir. Amém? Absorva de fato o Espírito. Você que está pelas redes sociais também. Não fique aí assistindo e conversando com outros. Fique atento de fato. O tema da mensagem vai aparecer aqui. E eu queria que você lesse comigo. O que está escrito aqui? Nossas palavras definem o resultado. Ou seja, o resultado da nossa vida vai depender das nossas palavras. Pode estar certo disso, eu vou provar isso para você. As nossas palavras definem os resultados. Quem quer bons resultados aqui na sua vida? Levante a mão para mim. Nem todos querem não, pessoal. Quem quer bom resultado na sua vida? Então cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Antes de eu ler o texto com você, que está lá em Marcos capítulo 5, para quando eu ler você já entender perfeitamente. Mas desculpe, não quero ser chato não, pessoal. Não quero ser chato. É porque o que você vai ouvir, se você absorver, pode mudar a história da sua vida. Pode mudar a história da sua vida. Porque aquilo que você fala, isso cria, querendo ou não, uma imagem na sua mente. Aquilo que você fala, cria uma imagem na sua mente. Dependendo daquilo que você fala repetidamente, o seu cérebro entende como verdade absoluta. Imagine você todos os dias confessando que realmente você é um fraco, você é um derrotado, sua vida nunca vai mudar, que você realmente não nasceu para vencer, que coisas boas não são para você. Olha que imagens vão sendo formadas na sua mente. Aí o que vai acontecer? No momento em que você precisar, ou você se deparar com situações adversas diante dos seus olhos, a sua mente vai buscar na sua memória algo que esteja vivo, uma memória, uma imagem fresca, digamos assim, viva, para você resolver aquele problema. Aí o que ela vai encontrar? A imagem de um fracassado. E aquilo que você pensa gera em você um sentimento, uma emoção. E se o sentimento for ruim, for negativo, for de tristeza, por exemplo, você não vai enfrentar. Compreende o que eu estou dizendo? Você não vai enfrentar aquela adversidade. Por quê? Porque a mente buscou na memória uma imagem. Que imagem ela encontrou? A imagem do derrotado, do fracassado. Então já desiste ali mesmo do embate, de enfrentar. Aí você não enfrenta. E sua vida não muda. Eu vou provar para você que isso é verdade. E comece com a sua palavra. Vamos ao texto. Capítulo 5, verso 24 em diante. Jesus foi com ele. Está falando de Jairo aqui. Mas nós vamos falar da mulher que no meio do caminho aconteceu um milagre. A história você já conhece, mas eu quero ler tudo e eu vou passar algo interessante para você. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Guarde isso porque isso é importante, tá? A multidão fazia o que com Jesus? Comprimia. Comprimia o que? Apertar. Ou seja, a multidão não estava, viu a multidão, mas espalhado. Não estava espalhado. Estava o quê? Comprimindo Jesus. Comprimindo. Apertando Jesus. Aconteceu que certa mulher, verso 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, ou seja, gastou todos os seus haveres e o fluxo de sangue o quê? Continuava, não resolveu nada. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre quem? A multidão, tocou-lhe aonde?
a veste. Porque dizia, leia em voz alta isso comigo, desde o início, versículo 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. A mulher fazia o quê? Dizia. Lembra do tema da mensagem que eu falei para você? As nossas palavras determinam o nosso futuro, o nosso resultado, ok? A mulher então, o que ela fazia, pessoal? Participa comigo. Dizia, se eu tocar na orla da veste dele, eu vou ficar curado. Continuando, diz assim, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. A mulher tocou na orla das vestes de Jesus e ficou curada. Pronto. Jesus, reconhecendo imediatamente que aconteceu o quê? Que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Quem me tocou nas vestes? Jesus precisava de fazer aquilo? Sim ou não? E eu vou mostrar para você que precisava. E o porquê que ele fez isso? Por que Jesus não deixou simplesmente, peraí, a mulher foi curada, vai embora e pronto, acabou? Para que eu vou perguntar? Não, quem me tocou na veste aqui? E vou fazer uma pergunta para você, Jesus sabia tudo que estava acontecendo ali ou não sabia? Sabia, porque ele era Deus. Continuando diz assim, responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ou seja, isso está de brincadeira, todo mundo está tocando no Senhor. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Quando há um episódio assim narrado em outros evangelhos também, é bom você ler também. Se você ler o livro de Lucas, lá no capítulo 8, você vai ver que Lucas diz que nesse momento, Jesus disse assim, não, eu senti que alguém me tocou. Alguém me tocou. Não é a multidão me apertando aqui, não. Alguém me tocou diferente. Amém? Alguém me tocou diferente. Continuando. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Versículo 33. Então a mulher, leia comigo em voz alta, igreja, você de casa também. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Dê um aplauso para Jesus, por favor. Louvado seja o Senhor. Desculpem, minha garganta não está muito legal hoje não, mas vamos em frente na fé que já deu tudo certo. Fixe os olhos em mim, pode fechar a sua Bíblia nesse instante. Você de casa também, fique atento que eu vou explicar para você. Tem alguns pontos aqui, muito importantes. A mulher tinha que correr um risco. Aprenda, normalmente a fé vai exigir algum risco da gente. A fé normalmente exige algum risco, ok? E qual era o risco? O risco era da mulher ser descoberta. Mas que risco? Dela ser descoberta do quê? E ela foi descoberta por Jesus, que ela que fez aquilo, tocou na orla das suas vestes. Eu quero que você entenda o seguinte, uma mulher com fluxo de sangue, a lei de Moisés dizia que essa mulher era imunda durante o tempo, o período em que ela estava com o seu fluxo de sangue, ela era tida como imunda. Aquela mulher já não podia mais ter o relacionamento interpessoal, não podia estar com as pessoas, viver com os seus familiares, porque ela já estava 12 anos como igreja, 12 anos imunda. Quem compreende isso, pessoal? Isso era a lei do povo judeu, a lei de Moisés, e tinha que obedecer. A mulher, entenda isso, ela sabia do seguinte, eu vou precisar de tocar na orla da veste dele, mas como que eu vou chegar até ele sem tocar em pessoas? Porque entenda, olhem para mim, igreja, por favor, fixem os olhos em mim, por gentileza. A Bíblia diz, a lei dizia o seguinte, tudo que a mulher tocasse, a mulher que estivesse impura, imunda, tudo que ela tocasse tornava-se imundo também. Se ela sentasse em algum lugar, aquele lugar se tornava imundo. Se ela esbarrasse numa pessoa, a pessoa se tornava o quê? Imunda.
Então aquela mulher tinha um desafio diante dos seus olhos. Mas aquela mulher disse ou dizia, quantas vezes? A Bíblia não diz, mas a Bíblia está dizendo que ela dizia o seguinte: se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, o que vai acontecer? Eu vou ficar curada. Imagina aquilo que eu fiz a introdução no início aqui para você. A mulher dizia todo dia: eu vou ficar curada. Se eu tocar na orla da veste dele, então ela já criava o quê? A imagem na cabeça dela, tocando na orla da veste e se vendo como? Curada. E quando você fala aquilo, quando você fala algo convicto, quando você pronuncia, declara, confessa algo, crendo, acreditando que aquilo é possível, aquela imagem que é gerada no seu cérebro, pessoal, ela gera em você também o quê? Um sentimento bom. Então, naturalmente, o que estava acontecendo naquela mulher? À medida em que ela falava: se eu tocar na orla das suas vestes, eu vou ficar curada. Então vinha a imagem dela curada. Aquilo trazia uma alegria, uma grande alegria dentro dela. Essa alegria lhe deu forças para quê? Para passar pela multidão. Porque imagina aquela mulher, o quão anêmica ela não deveria estar, o quão fraca não deveria estar há 12 anos, perdendo o quê? Perdendo sangue. Eu quero bater nessa tecla nessa noite, igreja, a sua confissão, a sua declaração. O que tem saído da sua boca? De repente o que tem saído da nossa boca tem condenado a gente. Porque Jesus disse: pelas nossas palavras nós somos justificados ou somos condenados. O que tem saído da nossa boca? Palavras de vitória ou palavras de derrota? Por que aquela mulher teve força para passar por aquela multidão? Por que a mulher conseguiu superar o medo, ter coragem de enfrentar aquele grande desafio? Porque entenda, coragem não é ausência de medo. Você já nos ouviu falar isso? Coragem é a capacidade que a pessoa tem de dominar o seu medo. Mas como eu vou dominar o meu medo? Eu vou dominar o meu medo se eu conseguir sobrepor um sentimento mais forte do que esse dentro de mim. O medo existe, mas se eu conseguir declarar vitórias, de sorte que as imagens na minha mente são trocadas, ora, isso vai gerar em mim bons sentimentos, e eu vou ter força para agir. Porque já ensinei para você, um pensamento gera um sentimento que produz o quê? Uma ação, amém? Pensamento gera sentimento, produz ação. Se o sentimento é ruim, a ação é ruim, pessoal. Por isso que uma pessoa extremamente triste, ela não tem reação nenhuma a nada. Por isso que uma pessoa completamente angustiada, ela não consegue fazer nada, não sai do lugar. Você fala com ela, tal, mas ela não consegue. Pessoal, é preciso mudar a nossa comunicação, é preciso mudar as nossas confissões, as nossas declarações. Porque se você não muda aquilo que você fala, você não muda a sua vida. Ah, Bispo, o senhor está falando de pensamento positivo e tal? Não, eu estou falando de Bíblia. Bispo, o senhor está falando de psicologia positiva, o senhor está falando de coaching. Não, estou falando de Bíblia. Eu tenho as duas coisas anteriores que eu falei para você, mas estou falando de Bíblia para você. E a ciência simplesmente confirma que a Bíblia é correta. Amém, igreja? Que a Bíblia é certa. Cuidado com o que você fala. À medida que você vai falando que você não pode, que não dá, meu amado, não adianta, todo mundo pode orar por você, mas não vai resolver, porque você não vai ter as atitudes que são necessárias para mudar a história da sua vida. Você vai continuar sendo uma pessoa que se vitimiza. Eu fiz uma live um dia desse falando sobre vitimismo. Vítima vem do latim victima, que quer dizer dominado, vencido. Toda pessoa que se faz de vítima, ela é dominada. Como é que ela vai vencer alguma coisa na sua vida? É mais fácil, pessoal, se fazer de vítima do que lutar pelo seu ideal. Em um certo município, foi feita uma reportagem uma vez com 2 rapazes. Olhem para mim, fixem os olhos com firmeza, olhem para mim e com bastante atenção. 2 meninos nasceram na mesma casa, tiveram a mesma educação, a mesma criação. Cresceram num ambiente completamente hostil. O pai um dependente químico e um alcoólatra. Chegava em casa totalmente alcoolizado, drogado e agredia a sua esposa, a mãe dos seus filhos, na frente das crianças. Os 2 cresceram vendo isso. Um dos meninos, quando cresceu, tornou-se um dependente químico também.
um alcoólatra, e passou a morar na rua. O outro se tornou juiz na mesma cidade. Juiz. Ambos foram entrevistados. Entrevistaram o rapaz que tornara-se um dependente químico. E ele dizia: eu sou assim por causa do meu pai. Eu sou assim por causa do meu histórico de vida. Se vocês soubessem, vocês entenderiam porque eu sou assim. Eu cresci num ambiente hostil, meu pai agredindo minha mãe, meu pai um alcoólatra, um dependente químico, e por isso eu sou assim. Meu irmão teve algumas oportunidades melhores na vida e tal, por isso que ele está melhor do que eu. Foram entrevistar o seu irmão, que era o quê? Juiz na mesma cidade. O irmão disse assim: eu sou um juiz hoje, porque o que eu vi o meu pai fazer com a minha mãe, eu disse no meu íntimo: eu não quero isso para a minha vida, eu vou ser diferente dele. E ele correu atrás, estudou, se esforçou e venceu na vida. É mais fácil se fazer de vítima. É mais fácil, pessoal. É mais fácil culpar os outros. É mais fácil responsabilizar os outros. É mais fácil buscar uma justificativa para os seus fracassos. Por que Jesus perguntou à mulher? Perguntou à mulher? Não. Por que quando a mulher tocou na orla das vestes de Jesus, e dele saiu o poder, e ela ficou curada, Jesus parou e disse: qual foi a pergunta que ele fez? Quem me tocou? Jesus fez questão de perguntar: quem me tocou? Vou dar alguns motivos para você por que Jesus fez aquela pergunta. Primeiro, porque todos nós devemos compreender que o Senhor Jesus procura pessoas que sejam autorresponsáveis, ou seja, que assumam as suas atitudes, quer sejam boas, quer sejam ruins. Amém? Deus está procurando pessoas assim, que assumam o que fizeram. Porque entenda, a pessoa que não é autorresponsável, ela se culpa por coisas erradas que ela faz, e ela carrega essa culpa, e isso lhe adoece, isso lhe faz mal. E se você conversar com ela, sempre ela joga a culpa em alguém. Ela é a culpada, mas como ela não se autorresponsabiliza, ela não muda aquela situação, mas ela tem sempre uma justificativa, e o que ela fez sempre foi por causa de alguém. Porque entenda, pessoal, é mais fácil a pessoa que quebrou o seu negócio, ela dizer assim: é por causa do governo, é por causa da economia. A pessoa que não dá muito certo na sua vida ou no seu trabalho, ela culpar o seu cônjuge dizendo: é por causa do meu cônjuge, da minha mulher, ou por causa do meu marido, que a minha vida é assim. É mais fácil a pessoa dizer: eu não dei certo nisso ou aquilo lá no meu trabalho, porque o meu chefe ou o meu patrão não me valorizou. É mais fácil. Agora, é desafiador a pessoa assumir a responsabilidade dos seus atos, reconhecer que ela é responsável pelos resultados positivos e negativos da sua vida. E quando a pessoa faz isso, ela está demonstrando o seguinte: eu tenho o controle da minha vida. Eu não quero terceirizar o controle da minha vida a ninguém, porque ela não joga culpa em cima dos outros, não. Ela não fica justificando os seus erros, ela assume os seus erros. E porque ela é autorresponsável, ela se responsabiliza pelos seus fracassos e também pelas suas vitórias, então ela faz o que deve ser feito. Amém, igreja? Mas nem todos querem se autorresponsabilizar, e por quê? Porque quando eu me autorresponsabilizo, eu me confronto, e nem todos querem ser confrontados. Só que o confronto saudável, ele é libertador e transforma a vida de uma pessoa. Amém? Jesus quer encontrar pessoas que assumam: foi eu quem fiz. Sabe qual a diferença entre o que se culpa? Olha só, existe o culpado e existe o autorresponsável. Não é a mesma coisa. Culpa adoece a pessoa, mas normalmente o culpado, ele procura um terceiro para jogar a sua culpa em cima. É mais ou menos o seguinte: vamos supor que está aqui essa caneca sobre essa mesa. Aí de repente eu estou aqui falando com você, eu dou uma mãozada nela, ela
cai ali, quebra tudo, tal, diante do altar. O culpado, ele faz o seguinte: quem mandou botar essa caneca aqui, poxa? Quem mandou? Olha aí. Ou seja, a culpa não é dele. A culpa é de quem colocou a caneca aqui. Quem mandou botar aqui, poxa? Olha aí, tá vendo? Quebrou tudo, vai machucar os outros. O autorresponsável, ele faz o seguinte: ele fez, de pronto ele já diz: pessoal, poxa, eu quebrei aqui a caneca. Se é de vidro, ele, poxa, inclusive não pisa ninguém aqui não, deixa eu limpar primeiro e tal, para ninguém se machucar. E eu vou comprar outro para botar no lugar. Pronto, acabou. Esse é o autorresponsável. O culpado joga para cima dos outros, mas no fundo ele sabe que a culpa é dele. Então ele vai adoecendo por dentro a cada dia. Quem compreende o que eu estou dizendo? Jesus, quando pergunta, ele está querendo mostrar exatamente para a gente isso: sejam responsáveis, autorresponsáveis, se responsabilizem pelas suas atitudes, quer sejam boas, quer sejam ruins. E pode escrever isso que eu vou te falar, pessoal. Pode escrever isso. Se você ficar jogando culpa nos outros por causa dos seus resultados, você vai ficar para trás. E a sua vida não vai mudar. Não vai. Você pode estar na igreja, você pode estar orando, você pode jejuar, você pode, enfim, fazer o que for. Enquanto você não for uma pessoa autorresponsável, eu assumo. Eu sou o responsável pelos resultados da minha vida. Eu, Gerson, sou o responsável pelos resultados da minha vida. Sou eu. Não deu certo, eu assumo a responsabilidade. Ah, só vai levar a culpa? Não, a culpa não, a responsabilidade. Que a responsabilidade me leva a buscar novas alternativas para eu mudar a situação. Amém? A culpa não faz eu ficar me martirizando, buscando culpados para aquilo que deu errado. Quem compreende? Guarda isso, pessoal. Você que está acompanhando pelas redes sociais também. Jesus pergunta: quem me tocou? A mulher começa a tremer. Não lemos aqui? A mulher começa a tremer, a mulher fica: meu Deus, e agora? E agora? Segundo motivo, por que Jesus fez a pergunta? Porque ali ia ser revelado o que aconteceu, um grande milagre. O segundo motivo por que Jesus fez aquela pergunta é porque Jesus sempre vai querer que algumas ou diversas pessoas saibam o que Ele fez na sua vida. E muitos vão saber o que Jesus fez na sua vida, pode estar certo disso, amém? Jesus sempre vai querer que pessoas saibam, vão saber o que aconteceu com você, amém? Terceiro motivo, porque Jesus faz a pergunta. Por que Jesus pergunta: quem me tocou? Porque Jesus não queria que a mulher saísse dali cheia de culpa. Cheia de culpa, sim. Você imagina como é que não estava a cabeça daquela mulher? Eu toquei e esbarrei em umas dezenas de pessoas aí, até chegar nele. Eu fiz tornar-se imundo diversas pessoas. Está claro isso? Estão compreendendo? Quem ela tocasse tornava-se o quê? Imundo. E quantas pessoas ela teve que tocar para chegar até Jesus? Diversas, ou não? Sim, porque eu disse para você, no primeiro versículo que lemos, a multidão o quê? Apertava Jesus. Então, para ela chegar até Jesus, empurram daqui, pede licença ali e tal, e quando ela toca, o milagre acontece. Então Jesus faz questão também de perguntar para a mulher sair dali sem culpa, porque certamente na cabeça dela: espera aí, meu Deus, eu toquei um monte de gente, poxa, eu estou curada agora, mas eu fiz tornar imundo pela lei de Moisés diversas pessoas. Jesus estava dizendo para a mulher: mulher, pode ir em paz, porque todos quantos chegam a mim, por mais imundos que possam estar, tornam-se puros na minha presença. Glória a Deus, igreja. Tanto ela como aqueles outros já estavam purificados, meu amado. Você pode estar sujo, com sua vida suja, se você se volta para Jesus, Ele limpa a sua vida, Ele purifica a sua vida. Então por isso Jesus fez questão de perguntar: quem me tocou? Não era só para saber, não, tem que saber quem foi, não. Jesus já sabia quem era. Mas primeiro, para a gente aprender isso, a gente tem que se responsabilizar pelos nossos atos, assumir o que fazemos. Segundo,
Porque Jesus sempre vai querer que pessoas saibam o que Ele fez na sua vida, porque o nome dEle vai ser glorificado através do milagre que Ele vai fazer na sua vida, da transformação. Amém? E terceiro, porque Jesus não quer que ninguém carregue culpa. Ele não queria que a mulher saísse dali pesada de culpa, curada, mas, puxa vida, eu transgredi a lei de Moisés e um monte de gente se tornou imunda por causa de mim. Não, Jesus estava dizendo, mulher, acabou isso. Porque nele tudo começa um tempo novo. Amém? Bispo, agora não entendi por que o tema da mensagem. O tema da mensagem, porque o milagre da mulher começou dentro dela. Começou dentro dela como? Porque ela o quê? Vamos ver se todo mundo entendeu. Ela dizia, falava, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu vou ficar curada. O que você tem dito? O que você tem falado? Existem pessoas que basta uma pergunta para ela se entregar e mostrar por que sua vida nunca vai mudar. Não vou nem dizer qual é. Não vou falar. Qual é a pergunta? Qual é, minha filha? A pergunta que basta você fazer, a pessoa já entrega. Por que sua vida nunca muda? É essa pergunta aqui. E aí, como é que você está? Acabou, basta isso. Acabou. É só perguntar, como é que você está? Ela já fala, senta aqui. Pronto. E ela já começa, não tem jeito mesmo não. Não dá. Está demorando, não sei o quê. Acabou. Por isso que ela nunca tem força para lutar. A mulher dizia, se eu tocar, eu fico curada. Se eu tocar, eu fico curada. Ela alimentava isso dentro dela. Ela já se via como curada. Será que você consegue declarar algo e se ver naquilo? Ver aquilo acontecendo na sua vida? Isso é segredo bíblico, pessoal. Bicho, isso aí é ilusão, não é não. Não é. Porque eu vou repetir, no que a mulher dizia, eu vou ficar curada, ela se via curada em sua mente, o sentimento era de alegria. Eu vou conseguir, mas tem uma multidão, não, mas eu vou conseguir, e ela conseguiu. Como é que você vai ter ânimo para lutar por aquilo que você quer, se você só confessa derrota e vai criando a imagem de uma pessoa fracassada na sua mente? O sentimento sempre é negativo, pessoal. O que você fala determina o resultado da sua vida. Eu já falei para você, e isso eu faço, não digo religiosamente, porque não é algo religioso. Eu acordo de manhã todo dia, eu sento na minha cama, eu levanto os meus braços, dou um sorriso e confesso algo positivo para Deus. Já agradeço a Deus e já declaro algo que em Deus eu sou. Acabou. E o que eu estou declarando ali, eu não estou mentindo, eu estou seguindo o que a Bíblia diz. E o que eu sou em Deus? Em Deus eu sou mais que vencedor. Amém, igreja? Está escrito. Está escrito. Não está escrito que nós somos vencedores em Cristo. Está escrito que em Cristo nós somos o quê? Mais que vencedores. Mas como vai ser um vencedor se declara o quê? Eu sou um derrotado mesmo. Eu nasci para sofrer mesmo. Fulano tem sorte, eu não tenho. Não tem dessa não, pessoal. Dei o exemplo dos dois irmãos aqui para você. Chega uma hora na sua vida, independentemente da sua idade, olha bem para mim aqui. Ei, desperta você de casa aí também. Já vou fechar. Chega um momento na sua vida que você tem que dizer assim: eu controlo minha vida a partir de agora. Eu tomo as rédeas da minha vida a partir de agora. Eu quem vou determinar o que vai ser minha vida a partir de agora. Não é o diabo, não são pessoas, não são circunstâncias. Sou eu, porque eu confio no Deus vivo, no grande eu sou. E nele eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. Amém, igreja? Tem um momento que você precisa fazer isso. Eu vou assumir o controle da minha vida. Para de ficar terceirizando para os outros. Não, porque se fulano fizesse isso, eu não estaria assim. Para com isso, poxa. Para com isso. De repente Deus nem permitiu o fulano fazer aquilo por você, para você fazer alguma coisa. E naquela uma coisa você entender que você pode também. Amém, igreja? Para de ficar culpando os outros, poxa. Porque fulano não quis me ajudar. E é eu, hein?
não quis te ajudar. E de repente Deus que permitiu. Para você poder, peraí, eu vou fazer alguma coisa, e Deus vai me dar uma direção, eu vou fazer. E minha vida vai mudar. Nele tudo é possível. Alguém pode declarar, em Deus tudo é possível? E é possível, pessoal. É possível. Gente, muda a sua maneira de falar, de comunicar. Por isso que eu falei, aqui tenho falado esses dias, quando eu perguntar, firme e forte, não fala daquele jeito. Firme e forte. Fala com firmeza, poxa. Que a maneira que você fala faz diferença. É informação que você passa para o seu cérebro. Bicho, por que quando o senhor acorda pela manhã, a primeira coisa que o senhor fala é algo positivo, algo de bom, algo de Deus? Porque é o que eu quero, a primeira informação que chegar no meu cérebro, eu quero que seja positiva e não negativa. Acabou, só por isso. Amém, igreja? Como é que você tem agido? Como é que você tem sido? Porque nem todo momento acontece só coisa boa que a gente gostaria, não, pessoal. Muito pelo contrário. Normalmente acontece mais o oposto do que a gente gostaria do que... É ou não é verdade? Normalmente acontece mais o oposto. E como é que a gente vai ficar bem o tempo todo? E a gente precisa estar. Tem que estar firme, tem que estar forte, tem que estar na fé, não tem jeito. Então começa com as confissões. Confissões. O que você declara, o que você fala. E é falar com firmeza. Falar acreditando, falar crendo. Porque como eu já falei para vocês 1.500 vezes, eu vou falar 1.501. O que Deus disse lá no profeta Joel? Diga ao fraco, eu sou forte. Vamos lá, diga ao fraco. Eu sou forte. Deus estava dizendo o quê? Para o povo mentir? Não. O povo estava dizendo o seguinte, vem cá meus filhos, eu sei que vocês são fracos. Só que em mim vocês são fortes. Amém, igreja? Acabou. Então declare o que vocês são em mim. Porque imagine o povo, vai para uma peleja, vai para uma batalha dizendo, eu sou fraco, meu amado, não vai prevalecer. Mas no que você começa a dizer, em Deus eu sou forte, todo dia, vai criando uma nova imagem. Você quer ver essa questão da imagem? Eu vou ser objetivo, fique de pé por favor, que eu já vou orar com você. Mas fique seus olhos em mim aqui, ouça isso que eu vou te falar, no nome de Jesus, por favor. Ouça isso. Um senhor teve uma oportunidade uns anos atrás. Uma oportunidade de começar um negócio e investir nele. Iam investir nele, grandes empresários, numa cidade de interior. Investiram no negócio e tal, enfim, a coisa cresceu, desenvolveu, ele ficou rico. Só que de repente começaram a acontecer problemas e tal, e ele perdeu tudo. E os investidores deram as costas para ele e tal, acabou. Aquilo lhe traumatizou. Esse homem mudou de cidade, porque se sentiu tão envergonhado pela miséria, porque muitos o conheceram rico, e agora ele estava na miséria, dependendo até de favores dos outros. Ele consegue reconstruir um pouco a sua vida em outra cidade e tal, estava lá, conseguiu um trabalhozinho, a esposa também, até que surge uma grande oportunidade novamente para ele. Uma oportunidade diferente. Foram lhe procurar porque disseram, nós ouvimos falar do senhor, de um grande administrador que o senhor é, e tal, não sei o que, nós queremos contar com o senhor, queremos o senhor na nossa empresa, assim, assim, assado e tal. Uma grande oportunidade. O que aquele homem fez? Não quis a oportunidade. Oportunidade de ouro. Aí você vai dizer, por que não quis? Por causa da imagem que estava viva onde? No seu cérebro. Ele não ressignificou o trauma do passado. Ele não colocou uma imagem nova no lugar daquela. Você entende o que eu estou falando? Enquanto você continuar falando as mesmas coisas, na sua mente a imagem será sempre a mesma. Surgiu uma oportunidade, surgiu uma luta. Vou repetir, a mente busca na memória algo para enfrentar aquilo. Que a mente quer te dar ou prazer ou te proteger. Qual é a imagem que aparece? De um fracassado, de um tempo ruim, de um trauma. Aí a pessoa diz não e joga fora uma grande oportunidade. Eu tenho que entender uma coisa, que a Bíblia é um livro sagrado. Quem crê nisso? Dá um brado de vitória aí, igreja. A Bíblia está dizendo o seguinte, há tempo de chorar e tempo de sorrir. Então, meu amado, se houve o tempo de chorar, então vai chegar o tempo de sorrir, em nome de Jesus, para a glória a Deus. Amém, igreja?
tempo de sorrir vai chegar na nossa vida. Mude as suas palavras, mude o que você fala, porque se você mudar o que você fala, começar a declarar coisas boas, a verdadeira alegria vai fazer parte da sua vida. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero fazer um pacto com você aqui nessa noite, você que está pelas redes sociais também. Hoje, no próximo domingo, eu quero fazer um pacto com a igreja. De quê? De nós, a partir de agora, confessarmos somente coisas boas. Boas palavras, palavra de vitória, de vida, e não de morte. Para que nós venhamos fechar esse ano abençoados por Deus, para que venhamos entrar o ano de 2023 como sendo um ano da verdadeira alegria. Amém, igreja? Da verdadeira alegria. Nós vivemos tempos aí de muito choro, de muitas lágrimas, de muitas dores, de muitas perdas. Nós vamos viver um tempo de verdadeira alegria em nome de Jesus. Quem crê, igreja? Você crê nisso? Em nome de Jesus eu creio. Um tempo de verdadeira alegria, como diz o salmista, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas Deus vai fazer por nós, mas você tem que confessar isso, você tem que declarar isso, mudar o que você fala, porque o que você fala vai determinar o que vai acontecer. Só para fechar, não foi o que Jesus disse? Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Se alguém o que? Disser, o que eu tenho dito? O que eu tenho falado? A respeito de mim mesmo, a respeito da minha vida. Se alguém disser, o que você tem dito? De repente, nessa noite, Deus está mostrando para você, meu filho, está vendo por que sua vida está assim? Olha o que você fala, olha o que você tem dito, tanto para os outros como para você mesmo, a respeito de si e a respeito da sua vida. Ah, bispo, mas eu não posso mentir. Como é que eu vou dizer eu sou forte se eu estou me sentindo um fracote? Não é questão de mentir, é questão de fé. Fé é certeza do que se espera, convicção do que se não vê. Fé é certeza do que se espera, convicção do que se não vê. Não aconteceu ainda, mas estou convicto que vai acontecer. Não vi ainda, mas estou certo que vou ver. Isso é viver pela fé. Eu já confesso o que vai acontecer, porque vai acontecer em nome de Jesus na nossa vida. Quem crê glorifica Ele aí. Nesse momento, pessoal,